Olá, pessoal. Vamos meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Jonas. Se você puder, leia ele completo. São só 4 capítulos, é bem curtinho, em menos de 1 hora você lê ele todo. Eu vou ler o versículo 1, 2 e 3 do primeiro capítulo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir ter com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Quem era Jonas? Jonas era um profeta de Deus. Ele era muito usado a Deus, ele era muito fiel a Deus, temente a Deus, tudo. E Deus deu uma ordem para ele ir pregar uma mensagem de juízo contra Nínive. Nínive era uma cidade, uma das maiores cidades do mundo. Ela era a capital do Império Assírio. Ela era cercada de grandes muralhas, ela era uma cidade muito segura, muito protegida. Tinha um forte comércio, era uma cidade rica. O povo de lá era idólatra, eles eram conhecidos pela sua crueldade, eles torturavam, matavam e depois expunham as vítimas para todo mundo ver. E Jonas recebeu essa ordem para ir pregar essa palavra de juízo, só que ele fugiu para Tarsis. Tarsis ficava do lado oposto de Nínive, ficava muito, muito longe mesmo, mais de 3.000 quilômetros longe de Nínive, né? Ele fugiu por quê? Porque certamente ele ficou com medo do povo de Nínive, né? Porque eles eram muito cruéis, ele sabia, né, que se a cidade não se arrependesse, né, ele podia ser morto. E se a cidade se arrependesse, ele conhecia Deus e ele sabia que Deus ia perdoar e não ia executar o juízo, né? E aí ele pegou esse navio, né, que era um navio de carga, não era de passageiro, e desceu lá para baixo e ficou dormindo, né? E Deus levantou uma forte tempestade. Aqui eu abro um parênteses, né, que o Brasil está passando por uma tempestade terrível, né? Há muita insegurança na política, a gente não sabe o que vai acontecer, está com medo de ser implantado o comunismo no nosso país, né? É ódio de tudo quanto é lado e tem gente dormindo, tem gente preocupada. Quem que vai ganhar o BBB? Quem vai entrar na Fazenda? Quais horários de jogos da Copa? Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Isso aí nada interessa. O que interessa é o futuro do nosso país. Vamos se preocupar com o que realmente tem importância. E aí, durante a tempestade, Jonas estava dormindo, né? E os marinheiros, eles queriam saber, né, por que era essa tempestade. Jonas sabia que era Deus que tinha mandado, né? Porque Deus queria que Jonas fosse lá na cidade de Nínive pregar a palavra. Então foi feito um sorteio lá, né, entre os marinheiros, para descobrir quem era o responsável. Imagina o medo de Jonas, né? Porque foi eliminando um, eliminando o outro, até que chegou nele. Aí os marinheiros falaram: e agora? O que a gente faz com você, né? E Jonas, ele pensou, né? Talvez ele pensou: se eu ficar aqui, vai morrer todo mundo, né? Eu e os marinheiros. Aí eles falaram: pode me jogar no mar,
que a tempestade vai passar, porque ele sabia que era culpa dele. Aí jogaram o Jonas no mar, mas ele não sabia que Deus ia dar o livramento para ele. E um grande peixe engoliu ele. Aí ele falou, agora é o fim, né? Tô aqui na barriga do peixe, né? E aí ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E começou a orar, e se humilhar diante de Deus, e viu que ele errou, tal. E buscou a presença de Deus, tal. Aí Deus teve misericórdia dele e o peixe vomitou ele na terra firme. Aí ele resolveu obedecer a Deus. E ele foi, teve que andar muito a pé. E aí ele foi entrando na cidade pregando a palavra, que Deus ia destruir Nínive em 40 dias se eles não se arrependessem. Porque a cidade seria destruída, Deus ia derramar fogo sobre a cidade e tal, né? Tem gente que tem prazer, né, em pregar palavra dura, palavra de juízo, né? Palavra que fere, né? Mas o evangelho, mesmo palavra dura, tem que ser pregado com amor. E aí os ninivitas, ouvindo a palavra de Deus, eles se humilharam diante do Senhor, se arrependeram, eles reconheceram o seu erro, tudo. E Deus perdoou, Deus não destruiu a cidade de Nínive, né? Porque Deus é misericordioso. Se você se arrepende, minha filha, você pode ser o maior pecador do mundo, mas Deus te perdoa. E Jonas, ele pregou a palavra e foi lá para cima do monte lá e sentou lá e ficou vendo, esperando a ruína de Nínive, né? Tem muita gente que fica assim, né? Fica só esperando, aquele lá, a hora que a mão de Deus pesar sobre ele, você vai ver só, ele vai ser destruído, não sei o quê. Ai, Deus vai jogar uma enfermidade nele, vai jogar ele no leito de morte, porque ele foi idólatra, porque ele desobedeceu a Deus, porque ele fez isso, fez aquilo e tal. E Jonas estava lá, esperando a destruição da cidade, né? E o sol começou a queimar a cabeça dele, porque estava muito calor, era deserto, e aí ele desmaiou. E aí ele pegou e Deus fez nascer uma árvore que a gente não sabe, uma planta, sei lá, que fez sombra para Jonas. Aí Jonas pegou e estava lá, debaixo da sombra, tal, agradecendo a Deus. Só que Deus mandou um verme que atacou a planta e a planta secou. Aí Jonas ficou desanimado, né? Jonas ficou assim, porque ele falou, poxa, a planta estava fazendo sombra para mim, e o Senhor destruiu ela, não sei o que e tal. Eu prefiro a morte e tal, né? E aí Deus falou assim, você tá com pena dessa planta que você nem cultivou, nem foi você que plantou, e você não tem misericórdia do meu povo, de um povo que não conhecia a minha palavra, que não sabia nem discernir a mão direita da esquerda, né? Que vivia na ignorância. E tem gente que é assim mesmo, tem gente, eu conheço gente que chora, mas se derrama em lágrimas porque um gatinho foi atropelado, porque um gatinho foi envenenado, tal, mas não tem pena de ver uma pessoa morrendo sem Jesus. A gente tem que ter pena quando a gente vê assim, um bandido, um traficante sendo baleado pela polícia, morrendo sem Jesus, né? Ele podia ter se arrependido, ele podia ter entregado a vida dele para Jesus, mas ele não quis.
Então a gente não pode se alegrar com a morte de ninguém, não pode se alegrar de ver o juízo de Deus sobre a vida de alguém. A gente tem que ter misericórdia, tem que ter compaixão, tem que ter amor pelas pessoas. Tem gente que fala assim, mas ele não merece porque ele matou, ele roubou e agora tá indo para a igreja aí, tá com a Bíblia debaixo do braço, pregando a palavra aí, né? Paulo passou por isso, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um homem muito cruel, ele matava mesmo, ele perseguia os cristãos, né? E depois ele se converteu, aí as pessoas não acreditavam, né, nele, porque foi uma mudança, né, muito rápida, né? Mas Deus faz assim mesmo, se a pessoa se arrepender, se humilhar diante de Deus, ela alcança o perdão, alcança a salvação. Na verdade, ninguém merece a salvação. Nós também não merecemos. Nós também somos pecadores. A Bíblia fala que todo homem é pecador, destituído está da glória de Deus. Né? Nós precisamos também da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos. E Deus perdoa, Deus ama incondicionalmente. Se Ele vê um coração arrependido, Ele perdoa, porque Deus é amor. Deus é misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Nós só estamos aqui porque Deus tem misericórdia de nós, porque Deus nos ama. E a cidade de Nínive foi salva, porque houve arrependimento. E Jonas ficou indignado com isso. Essa não pode ser a nossa atitude. Nós temos que nos alegrar quando um arrependido, quando um pecador se arrepende, quando um traficante se converte, né? Quando um assassino se converte e vira pastor, como Guilherme de Pádua, né? Eu já gravei um vídeo sobre isso. Muita gente se alegrou com a morte dele, falando que ele pagou pelos seus crimes, não sei o quê. Ele já tinha pago, ele já tinha se arrependido. Ele pediu perdão para todos os envolvidos, tudo, e ele entregou a sua vida para Jesus. Pronto. Não deve mais nada. Então, que você possa aprender com o livro de Jonas, aprender a ter compaixão do pecador e orar para que ele também se arrependa e conheça a palavra de Deus e também vá morar no céu, como nós vamos. Se você gostou, curta e se inscreva.